Alunos e alunas do oitavo ano, sejam todos bem-vindos. Hoje, 2 de setembro de 2020, estamos iniciando o terceiro ciclo de nossos estudos, onde iremos estudar os conteúdos do terceiro e do quarto bimestre. É importante que você faça suas anotações para que possamos desenvolvermos aí nossas atividades e nossas avaliações. Se você tiver alguma dúvida a respeito do conteúdo, é só me chamar no WhatsApp que está disponível no grupo da turma de vocês, correto? Como vocês já sabem, meu nome é professor Alex e para mim sempre é um prazer estar aqui falando com vocês. Vamos apresentar o tema da nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre o primeiro reinado. Primeiro reinado aqui no Brasil, que se estendeu de 1822 a 1831. É importante a gente estudar essa parte, da história do nosso Brasil. Lembrando também que é uma continuidade da nossa aula anterior, onde estávamos falando sobre a vinda da família real aqui para o Brasil. E antes de iniciarmos de fato o primeiro reinado, nós vamos falar aí um pouco da nossa aula passada, dos antecedentes que fizeram com que no Brasil acontecesse o primeiro reinado. Bom, após a fuga de Dom João VI para o Brasil, Portugal ele ficou empobrecido por causa da guerra contra os franceses. Além disso, alunos, o comércio português foi muito prejudicado pelo decreto de abertura dos portos brasileiros. Diante das dificuldades, em 1820, estourou aí a revolução na cidade do Porto, que logo se espalhou por todo o país. Esta revolução, ela ficou conhecida como a Revolução do Porto, onde muitos brasileiros estavam insatisfeitos com Portugal, principalmente no que se referia, à economia do país. Muitas províncias aqui queriam ficar aí desligados de Portugal, queriam a própria independência. Vitoriosos, os revoltosos formaram um governo provisório e exigiram o retorno imediato de Dom João VI para Portugal. Com medo de perder o trono, Dom João VI voltou para Portugal no ano de 1821. Dom João VI, então, esvaziou aí os cofres do Banco do Brasil, levando quase todo o ouro para Portugal. No Brasil, deixou seu filho, Pedro de Alcântara, que mais tarde seria aclamado como Dom Pedro I, e ele deixou aqui como príncipe regente. Lembrando também que, durante esse período que o Pedro de Alcântara, o Dom Pedro I, ficou aqui no Brasil, ele foi acertando o processo de independência do nosso país, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Um fato importante que marcou aí essa história do Brasil foi o chamado Dia do Fico. Pedro de Alcântara, o Dom Pedro I, ele dizia o seguinte: preste bem atenção, alunos, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que fico. Nessas palavras históricas de Dom Pedro I, ficou registrado na história do Brasil o Dia do Fico, no dia 9 de janeiro de 1822, desobedecendo as ordens da corte portuguesa que exigia o seu retorno a Portugal. Sendo assim, as cortes de Portugal
estavam preocupadas com os movimentos que ocorriam aqui no Brasil em direção à emancipação política. Viam no retorno de Dom Pedro uma maneira de colonizar o Brasil, ou seja, recolonizar o Brasil, enfraquecendo as ideias de independência, mas o Dom Pedro I acabou ficando aqui no Brasil. E comemorar o Dia do Fico faz com que todos os brasileiros se lembrem de uma das festas mais importantes da história do Brasil, que é o 9 de janeiro, Dia do Fico. Sendo assim, alunos, olha só, este nome, que tem um sobrenome enorme, preste atenção, Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon é o nome completo de Dom Pedro I. Lembrando que a data de nascimento de Dom Pedro I foi em 12 de outubro de 1798. A data da sua morte é 24 de setembro de 1834, portanto, ele morreu com 35 anos de tuberculose, ok? Sendo assim, Dom Pedro I, fazendo uma rápida biografia dele, ele nasceu em Portugal em 1798, morreu em 1834, com 35 anos de idade. Ele foi o primeiro imperador do Brasil e o 28º rei de Portugal, ainda que o reinado em Portugal tenha durado 7 dias em 1826, né? Ele era filho de Dom João VI e Carlota Joaquina. Além disso, foi pai de Dom Pedro II, segundo imperador aqui do Brasil. O nome completo eu já falei para vocês. É importante a gente falar de Dom Pedro I, porque ele associa-se diretamente à independência do Brasil. No Brasil, o Dom João VI, ele deixou o seu filho, o Dom Pedro, como príncipe regente, conforme eu já falei, mas os brasileiros queriam a independência do Brasil. Os portugueses, por outro lado, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, como era antes da vinda de Dom João VI. Para isso, queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal e entregasse o governo a uma junta. Mas Dom Pedro preferiu ficar aqui no Brasil. Esta desobediência ficou conhecida como Dia do Fico, conforme eu já falei para vocês. Dom Pedro, ele proclamou aí a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, ao receber alguns decretos das cortes de Portugal, quando estava em viagem a São Paulo. Estes decretos anulavam, alunos, algumas de suas decisões, tentando fazer com que Dom Pedro obedecesse às cortes portuguesas. Dom Pedro, então, aproveitou a ocasião e declarou a separação entre Brasil e Portugal. Houve, então, a proclamação da independência do Brasil. Os limites da independência. Bom, para ser reconhecido oficialmente, o Brasil aceitou indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Para isso, pediu empréstimo à Inglaterra, fato que iniciou a dívida externa do Brasil. Inclusive, eu já falei isso para vocês na aula anterior. Apesar do processo de independência ter base aí nas ideias iluministas de liberdade,
a escravidão ela foi mantida, atendendo aí, inclusive, aos interesses dos grandes proprietários de terras. O Brasil ele continuou com o modelo agrário baseado em latifúndios, né, ou seja, em grandes extensões de terras, e na produção de gêneros primários voltados para a exportação. Ou seja, pouco diferente de quando era colônia de Portugal. Ao contrário de outros países da América Latina, que adotaram o sistema republicano, o Brasil adotou governo monárquico, baseado no poder de um rei. Então, o Brasil ele foi governado por uma monarquia. Bom, quando a gente fala do primeiro reinado, foi aquele momento que o Dom Pedro I começou a governar o nosso país. No dia 1º de dezembro de 1822, o Dom Pedro ele foi coroado primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. O seu governo ele ficou conhecido como o primeiro reinado e durou de 1822 até 1831. O Dom Pedro I, alunos, ele enfrentou muitas dificuldades para governar o Brasil, em parte por causa do seu autoritarismo. Dom Pedro I, ele era muito autoritário e muitos o consideravam também como arrogante. Bom, além disso, muitos achavam que Dom Pedro I, sendo português, em vez de se preocupar com os brasileiros, estava mais preocupado com a situação de Portugal. A postura, então, do imperador em relação à Constituição de 1824, a Guerra da Cisplatina e a Confederação do Equador foram alguns dos fatos que levaram à sua abdicação em 1831, ou seja, ele deixou o trono do Brasil, correto? Bom, as lutas pela independência. Esse primeiro momento do reinado de Dom Pedro I aqui no Brasil, alunos, foram muito tumultuados, porque houve várias lutas em várias províncias brasileiras para que o Brasil se libertasse de vez de Portugal, de Dom Pedro I. Bom, a independência do Brasil, ela não foi aceita em todo o país. Bahia, Piauí, Grão-Pará, Maranhão e a província Cisplatina, que é hoje o atual República do Uruguai, se armaram contra a independência do Brasil. Na Batalha de Pirajá, que aconteceu lá na Bahia, o povo derrotou os soldados portugueses e, para proteger o imperador, navios ingleses bloquearam Salvador. O imperador ele teve que sair do Brasil em 2 de julho de 1823. E todo ano, no dia 2 de julho, a Bahia festeja a sua independência. A Bahia conseguiu de fato a sua independência aí da corte brasileira, neste período. A guerra pela independência lá no Piauí. Bom, tudo começou, alunos, quando a Câmara da cidade de Parnaíba se declarou favorável à independência. O general Cunha Fidié e suas tropas partiram da cidade de Oeiras, capital do Piauí na época, para reprimir o movimento pela independência. Aconteceu então a Batalha do Genipapo em 13 de março de 1823. O povo, armados com facas, foices, machado, espingardas,
né, e o Fidie com fuzis e canhões. A luta durou apenas 5 horas. As mulheres, inclusive, trocavam joias por armas para lutar pela independência. Fidie venceu, porque afinal de contas ele estava com armamento maior e ele estava do lado do imperador, né? Mas teve, né? O Fidie venceu, mas ele teve aí a sua tropa enfraquecida. O Maranhão e o Grão-Pará também perderam na batalha para os portugueses. Então, esse tumulto todo, alunos, que aconteceu, foi devido ao fato de não querer ligação aí com Portugal e também com o Dom Pedro I, que naquele momento estava exercendo o papel de imperador do Brasil, sendo uma pessoa muito arrogante, segundo relatos de nossos historiadores. Bom, diante disso tudo, o reconhecimento e o preço da independência, né? Um jogo aí de interesses entre Estados Unidos e Portugal aconteceu neste período. Então, vários países começaram a reconhecer a independência do Brasil. Inclusive, eu já falei isso na aula passada. Em 1824, os Estados Unidos reconheceu a independência do Brasil, né, através da doutrina Monroe, né? A Europa não deveria interferir na América. Esse era o objetivo dessa doutrina. No ano de 1825, Portugal reconheceu a soberania do Brasil. Mas, para Portugal reconhecer a soberania do Brasil, teve um preço, né? A gente diz o reconhecimento e o preço da independência. O Brasil ele teve que pedir empréstimos à Inglaterra, mas parte desse dinheiro não chegou aqui, pois a dívida com os ingleses era enorme. Em 1827, Inglaterra reconheceu a independência do Brasil. Portugal, de fato, conforme eu já disse, exigiu 2 milhões aí de libras esterlinas, né, que era a moeda aí inglesa da época, para reconhecer a independência do Brasil. A Inglaterra também exigiu do Brasil a renovação do Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos para que elas pudessem explorar os portos brasileiros. Nesse tratado, inclusive, os produtos ingleses pagariam somente 15% de impostos nos portos brasileiros, né? Bom, alunos, como o Brasil já estava independente, era necessário ter leis. Então começou o processo para fazer a nossa Constituição. Ou seja, a Assembleia Constituinte, né, ela foi formada, né, uma elite econômica brasileira de grandes proprietários de terras e comerciantes portugueses, era formada aí pela Assembleia Constituinte. Após a independência, iniciou-se um processo de discussão de leis próprias para o Brasil. Esses grupos se enfrentaram na Assembleia Constituinte, né? Porque o Dom Pedro I queria uma Constituição do jeito dele, certo? Os grandes proprietários de terras eram a maioria na Assembleia e procuraram impor ideias aos demais grupos da sociedade. Defendiam o voto censitário, que era aquele voto lá, né, baseado na renda, né, que só poderia participar da eleição, da votação, quem tivesse uma renda mínima, né? Portanto, não eram todos que podiam participar. Essa Constituição também procuravam limitar o poder do imperador Dom Pedro I, ampliando a força aí dos deputados e dos senadores. O que aconteceu? Em 1823, o Dom Pedro I, ele dissolveu, ele acabou aí com a Assembleia Constituinte e mandou prender inúmeros deputados. No ano de 1824, ele impôs ao país uma Constituição elaborada por membros do Conselho de Estado, criado por ele mesmo. Então eu posso dizer que essa primeira Constituição do Brasil, olha só, alunos, a primeira Constituição do Brasil
ela foi outorgada, ela foi imposta por Dom Pedro I aí no ano de 1824. O que é uma Constituição, alunos? Constituição é a lei máxima de um país, ela está acima de todas as leis. É dela que vêm todas as leis, correto? Então, eu posso dizer que o Brasil independente, ele precisava de leis para que o povo pudesse seguir essas leis, né? Então, o fundamento legal de um país independente, com certeza, é a obediência às leis. E Dom Pedro I, nesta época, então ele impôs, ele outorgou, ele obrigou o povo a aceitar essa Constituição imposta por ele, né? Uma Constituição para o Brasil. Em maio de 1823, houve aí uma reunião com os deputados de várias províncias no Rio de Janeiro, né, para elaborar a primeira Constituição do Brasil. O projeto constitucional limitava os poderes de Dom Pedro I. O Dom Pedro I, então, conforme eu já falei, né, ele mandou prender aí os deputados e fechar a Assembleia. Por quê? Porque esses deputados estavam querendo colocar limites em Dom Pedro I e ele não aceitou. Então, o que ele fez como medida de defesa? Mandou, então, prender os deputados e fechar a Assembleia. Sendo assim, Dom Pedro I, o que ele fez rapidamente? Ele convocou 10 pessoas de sua confiança para elaborar uma Constituição em até 40 dias. E no dia 25 de março de 1824, a primeira Constituição do Brasil foi outorgada, foi imposta pelo imperador Dom Pedro I. Tá bom? As características da Constituição de 1824. Olha só, as principais características. Primeiro, ela foi uma Constituição outorgada, ela foi imposta. Ela foi uma Constituição hereditária. Na própria lei dizia que o governo do Brasil seria hereditário, ou seja, passava-se de pais para filhos. Teriam a existência de 4 poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. O poder executivo era exercido pelo imperador e pelos ministros. O legislativo era exercido pelos deputados e pelos senadores. O judiciário era exercido pelos tribunais e pelos juízes. E o poder moderador, esse quarto poder criado aí pelo o Dom Pedro I, era um poder absoluto do imperador, né? Nós já estudamos aí esses 3 poderes lá quando falamos sobre o iluminismo. E lá nós sabemos que foram criados apenas 3 poderes, mas aqui o quarto poder foi criado pelo próprio Dom Pedro I para que ele pudesse ter poder absoluto. Ou seja, ele podia mandar no judiciário, ele podia mandar no legislativo e ele podia mandar no executivo, ok? Então foi dessa forma. A Constituição, como que era essa Constituição? A Constituição de 1824, né, o Brasil seria uma monarquia constitucional, né, governado por imperadores e reis. Nessa Constituição de 1824, a divisão dos poderes, conforme eu já falei, seria executivo, legislativo, judiciário e moderador. O Rio de Janeiro seria a capital administrativa do governo central, ok? Falando de capital, a primeira capital do Brasil foi Salvador, a segunda Rio de Janeiro e a terceira e atual Brasília. Bom, o voto pela Constituição de 1824 somente seria para homens maiores de 25 anos e que tivesse uma renda mínima de 100 mil réis. Não era qualquer pessoa que podia votar, era somente homens acima de 25 anos e que tivesse uma renda mínima aí de 100 mil réis, ok? Que era a moeda da época. A escravidão, pela Constituição de 1824, ela continuava a existir, ela não foi acabada. Teoricamente, o poder era dividido, mas na prática o imperador interferia nos demais poderes, conforme eu expliquei para vocês anteriormente. Tá?
A monarquia constitucional. Gente, uma monarquia constitucional ou monarquia parlamentarista é um sistema político que reconhece aí um monarca eleito ou hereditário como chefe do Estado, que é o caso de Dom Pedro I aqui no primeiro reinado, mas no qual uma Constituição, série de leis fundamentais, que eu já expliquei para vocês, limita os poderes do monarca. Bom, dentro desse contexto, aí é importante também a gente falar da Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? Esse movimento rebelde era formado por membros de grupos sociais diferentes e com interesses diferentes. Por exemplo, os fazendeiros, eles queriam a convocação de uma nova Assembleia Constituinte que garantisse aí maior autonomia administrativa às províncias. Províncias é como se fossem os estados hoje, correto? Reivindicavam também uma política econômica que garantisse a recuperação da produção açucareira, que era a economia da época, né? Essa Confederação do Equador é composta praticamente aí por homens livres, pobres, e combatiam aí o problema da fome. Eles lutavam por reformas sociais, defendiam aí o fim da escravidão, e esse movimento também da Confederação do Equador foi duramente combatido pelas tropas do governo central. É chamado Confederação do Equador porque o movimento iniciou em Pernambuco e, pelo mapa, a gente pode observar que fica próximo à linha do Equador. É por isso que foi chamado de Confederação do Equador. É um movimento de revolta contra Dom Pedro I, justamente aí pela Constituição de 1824, que limitava aí praticamente os interesses do povo dentro desse novo governo aqui no Brasil, correto? E também lutavam por justiça social, por reformas sociais, defendia o fim da escravidão e também combatia o problema da fome. Então eles buscavam direitos. Houve também neste período a guerra na província da Cisplatina, né? Em 1825, os habitantes da província da Cisplatina iniciaram uma revolta aí, exigindo a independência e a formação de um novo país, o Uruguai, a atual República do Uruguai. Dom Pedro I, ele enviou tropas para evitar a separação. Essa guerra durou 3 anos e em 1828 o governo brasileiro reconheceu a independência do Uruguai. E, de fato, a gente pode dizer que a província cisplatina era o atual Uruguai. Ela foi anexada ao Brasil por Dom João VI. Os cisplatinos eram descendentes de espanhóis e índios. Os cisplatinos queriam se tornar independentes do Brasil, eles não queriam mais pertencer ao Brasil e conseguiram de fato. Formou um novo país, a República do Uruguai. Os argentinos, eles tiveram uma participação muito grande aí, né, nessa negociação. Por quê? Porque os argentinos apoiaram aí os cisplatinos, pois queriam dominar a região deles. Na guerra contra o Brasil, os cisplatinos venceram e se tornaram, então, a República do Uruguai, correto? Então, a província de Cisplatina ela foi anexada no Brasil, né, lá no estado do Rio Grande do Sul, e depois eles lutaram para se tornar um país independente, ou seja, eles não queriam pertencer ao Brasil e conseguiram. Hoje é a República do Uruguai. Houve aí uma crise econômica, né? Para tentar contornar o problema da crise, o imperador solicitava novos empréstimos, aumentando o endividamento externo, ou seja, a dívida externa. Tal situação gerou aí vários protestos. Jornalistas e defensores das ideias liberais criticavam a centralização do poder nas mãos do imperador, ou seja, o poder moderador. Então, houve várias críticas porque o Dom Pedro I estava acumulando todos os poderes em suas mãos, ok? Bom, a sucessão do trono português. Como que se deu essa sucessão?
O pai de Dom Pedro I, Dom João VI, ele morreu no ano de 1826. O Dom Pedro I, ele não quis assumir o trono. Quem assume o trono é a sua filha, né, a filha de Dom Pedro I, a Dona Maria da Glória. O irmão de Dom Pedro I, o Dom Miguel, dá um golpe aí e toma o trono da sobrinha. Dom Pedro I se organiza militarmente para retomar aí ao trono de Portugal. Isso afastou os políticos brasileiros de Dom Pedro I, porque eles diziam que Dom Pedro I estava preocupado mais aí, né, com as questões políticas de Portugal do que com o Brasil, certo? Então ele retornou para Portugal para reassumir aí a coroa, porque de fato ele era aí o sucessor, né, como o pai, o Dom João VI, morreu, ele, né, tinha que assumir o trono como rei de Portugal. No caso, ele não quis ir, ele deu essa oportunidade para sua filha, a Dona Maria da Glória, mas o posto foi tirado aí, né, pelo irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, e no qual ele deu um golpe e tomou aí o trono da sobrinha. Foi por isso que o Dom Pedro I voltou às pressas para Portugal para recuperar o trono, ok? Bom, a abdicação de Dom Pedro I. O que é abdicar? É deixar, né? Então, olha só os fatos que ocorreram. No ano de 1830, morre o jornalista Libero Badaró, né? Ele fazia críticas a Dom Pedro I. A sua morte ela foi atribuída a simpatizantes do imperador Dom Pedro I. O Dom Pedro I ele tentou visitar algumas províncias para resgatar a simpatia do povo, mas era sempre mal recebido. Houve um fato, né, de intrigas de brasileiros e portugueses em março de 1831, que foi conhecido como a Noite das Garrafadas, né? O Dom Pedro I, ele formou um ministério aí só com políticos do Partido Brasileiro para resgatar o seu prestígio aqui no Brasil. Mas isso de nada adiantou, tá? O Dom Pedro I, então, formou um ministério só com o partido português, né? E aí o que o povo fez? O povo, então, insatisfeito, sai às ruas para exigir a volta aí do Ministério do Partido dos Brasileiros, que foi dissolvido, porque o povo brasileiro, mesmo ele criando esse ministério de partido de pessoas só do Brasil, o povo continuou protestando, né? Então, no dia 7 de abril de 1831, o Dom Pedro I ele abdica, ele deixa o trono brasileiro. E em seu lugar deveria ficar o seu filho, o Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade na época. Mas o que aconteceu? Como ele não podia assumir por causa da idade, quem que assumiu o Brasil nesta época? Foram os governos de regência, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Os regentes, eles assumem o poder até a maioridade de Pedro de Alcântara, que seria o Dom Pedro II. O Dom Pedro I, o que ele fez quando ele abdicou do trono aqui? Ele volta a Portugal para reconquistar o trono português, porque o seu pai havia morrido, né? E aí o que ele diz aí para poder deixar, para poder renunciar o cargo de imperador do Brasil? Olha o que ele disse, ó. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que tenho muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência aí do Império. E o Pedro assina, né? Dom Pedro I assina a carta. Então ele fez uma carta aí abdicando do trono, né? E aí, gente, vem a regência, né? O governo das regências, né? O período posterior à abdicação de Dom Pedro I é chamado de regência porque nele o país foi regido por figuras políticas em nome do imperador, até a maioridade antecipada aí de Dom Pedro II, certo?
em 1840. Né? Em 1840 acontece aí o golpe da maioridade, né? E a princípio os regentes eram 3, passando então a existir um único regente a partir de 1834, que é o tema, inclusive, de nossas próximas aulas, ok? Alunos, este foi o resumo do primeiro reinado. Eu fiz um contexto desde a vinda da família real, desde a independência do Brasil, aí fomos falar sobre o primeiro reinado e foram esses os fatos mais importantes que aconteceram aqui no Brasil neste período, ok? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida pode me chamar. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.